Oi, gente, tudo bom? Vamos apresentar aqui mais um exemplo de geração de desordem, né? Uma desordem que tem também correlação, certo? É a chamada desordem autorregressiva, ou em alguns livros apresenta como processo autorregressivo de ordem 1, certo? Ou desordem autorregressiva, né? Então, o que é essa desordem? Como é que a gente vai entender ela? Então é o seguinte, a equação 1 define a forma de gerar o processo autorregressivo, né? Seguinte, você inicia o seu processo, por exemplo, o primeiro termo do seu processo estocástico é digamos, o V1, certo? Esse V1 você pega algum número gaussiano lá aleatório, pega uma distribuição gaussiana, tá? Pega um número lá, beleza? Então, o primeiro número dessa sua série é um número aleatório pertencente a uma distribuição gaussiana, tá bom? Aí você vai calcular o V2. O V2 você calcula por essa fórmula 1 aqui. Ó. O V2, bota aqui igual a 2, é igual a um parâmetro alfa, que é uma constante que você vai ajustar, multiplicado pelo V1, aquele V1 que você acabou de escolher como sendo um número aleatório, mais um número aleatório gaussiano. Tá bom? Então você starta o processo com um número gaussiano, que eu vou chamar ele de V1. Aí o V2 você calcula aplicando essa fórmula aí. Aí como é que calcula o V3? Simples. Pega o V2 que você acabou de calcular, coloca no lado direito dessa igualdade, coloca aqui e calcula o V3. E assim fica uma relação que é recursiva. Entendeu? Onde esse número aqui é um número aleatório com a distribuição gaussiana, ou seja, média 0 e variância 1. Tá bom? Então basicamente é isso. É uma fórmulazinha recursiva, bem simples. É bem rápido para gerar essa desordem. Aí, o que acontece? Esse tipo de geração, ele tem alguma correlação que é aproximadamente exponencial. Entendeu? Tem um decaimento exponencial aproximado. E aí, uma coisa que a gente vai fazer, além de a gente medir essa função de autocorrelação, a gente vai calcular aquela desordem local, né, que a gente já calculou aí, certo? Que é aquele processo que eu expliquei. Você pega a sua série, digamos, de n pontos, aí divide em 10 segmentos. Digamos que se eu boto em n igual a 1000, um exemplo. Aí eu vou pegar 10 segmentos de 100, certo? Calcula a variância dentro de cada segmento e depois faz a média. Então aqui você está calculando a variância dentro de cada segmento, entendeu? E aqui você está calculando a média dessas variâncias. Então é como se fosse a variância média em um segmentozinho de tamanho finito, tá bom? Beleza? Então vamos para o programa aí. Sim, só um detalhe, né? Esse parâmetro alfa nessas séries, geralmente ele fica de menos 1 a 1, tá? Então vamos lá, vamos para o programa. Eu fiz o programa, como essa geração é bem rápida, né? É uma relação recursiva em si, eu fiz esse programa de uma maneira um pouquinho diferente dessa que eu faço. Eu fiz o seguinte, eu entro com o tamanho e com a semente, que é a semente do gerador, né? Aí eu abro, por exemplo, esse programa aqui, esse arquivo aqui que eu já tinha aberto no outro programa, que é o arquivo para desordem local, né? Beleza? Aí eu vou vou varrer esse alfa, que é esse parâmetro aqui, ó. Eu vou varrer ele de aproximadamente menos 1 até 1. Certo? Eu vou fazer mais ou menos parecido com o que eu fiz no outro programa. Eu vou criar um vetor de alfas, tá bom? E aí eu começo o primeiro alfa lá em menos 0,95, e aí eu faço um loop e vou somando 0,005. Então eu guardo nesse vetor aqui 39 valores de alfa, que vão de menos 0,95 até 0,95, tá bom? Aí agora eu vou fazer um loop em todos esses alfa. E para cada valor de alfa, eu vou gerar a série, escrever a série aqui nesse arquivo, calcular a função de autocorrelação aqui, entendeu? E vou escrever isso. Aí o que é que eu faço? Para cada valor desse alfa, aí eu escolho um dado alfa aqui, né? Faço um loop um inteiro. Aí eu escolho o primeiro alfa, é o primeiro valor que está lá guardado naquela matriz, nessa matriz desse vetor aqui, tá bom? Aí então, primeiro alfa, eu abro os arquivos. Aí aqui, esse arquivo, ele tem um alfa aqui dentro. Tá? Aí eu venho aqui dentro, saio calculando. Aqui eu gero os números gaussianos. Aqui eu faço aquela relaçãozinha, que é aquela relaçãozinha aqui. Ó. Basicamente, essa relação aqui.
Eu estou guardando os números aleatórios nesse run, tá? É esse aqui. Essa equação aqui é essa equação aqui. Beleza? Feito isso, eu gosto sempre de fazer aquela normalização, né? Que eu já expliquei, né? Eu calculo a média e calculo a média ao quadrado e faço aquela normalização, né? Aí feita a normalização eu escrevo. Depois que eu escrevo, eu vou sair do loop, eu vou chegar no final do loop. Então eu preciso gerar um novo arquivo, então eu tenho que fechar o arquivo de dados para poder não estar abrindo o arquivo que já está aberto, eu tenho que fechar. Pronto, então aqui eu fechei o arquivo do potencial. Agora vamos calcular a autocorrelação. Já calculei vários programas. A rotina é essa, né? Eu faço um loop em J e calculo aquela média entre a run e o run na posição I e o run na posição I mais J. Onde esse J vai fazer o papel da distância, né? Aí pronto, então esse aqui é o procedimento para calcular a autocorrelação. E aqui eu escrevo a autocorrelação para esse alfa e fecho o pacote. Tá bom? Beleza? Pronto, aí, né? Cheguei aqui, isso aqui é o cálculo da desordem local, né? Da desordem local. Aí, desordem local também já expliquei. Eu divido o segmento em 10 segmentos, faço aquele loop nos segmentos. Aqui eu calculo as médias dentro de cada segmento, né? E aí no final eu escrevo o valor dessa desordem local versus o alfa, né? Eu escrevo o alfa versus essa desordem local, beleza? Pronto, e aqui esse loop é o último loop lá, é aquele loop que é o loop em alfa, entendeu? Então, ou seja, esse pequeno bloco aqui, começa aqui até aqui, ele vai gerar todos os potenciais para cada alfa, todas as autocorrelações e vai fazer o plot do alfa versus a desordem local para cada alfa, tá bom? Então vamos rodar para ver o que dá. Então, desordem. Então vamos rodar, né? Eu vou botar um tamanho meio grandinho, tá? Para ficar bonito. Você vê que é rápido. Deixa eu enrolar, tá? Aí vai ter um monte de arquivos de dados, ó, um montão. Porque eu tenho todos os potenciais, todas as correlações e tenho a desordem local versus o alfa. Vamos dar uma olhadinha na desordem local versus o alfa. A desordem local versus o alfa é interessante. Para alfa negativo, a desordem local é praticamente da ordem da global. Quando o alfa chega perto de 1, aí a desordem local diminui um pouquinho de nada. Bem pouquinho, não é? Bem pouquinho mesmo. A desordem local não diminui muito não. Vamos ver a autocorrelação? Para a gente ver como é que fica. Vamos lá. Vamos fazer aqui, pegar o, cadê? Menos 0,95. Então, menos 0,95. Então, ele, né, a autocorrelação ela vem meio exponencial e aqui já se anula. Para alfa igual a 0, eu acho que ele cai bem rapidinho. Isso. Para alfa igual a 0, ele é praticamente não correlacionado. Praticamente não correlacionado, tá vendo? E para alfa 0,95, eu acho que é da próxima dos limites máximos de correlação, né? Isso. Mas se você colocar aqui no monolog aqui, ó, colocar no monolog, você vai ver que essa função de autocorrelação ela é aproximadamente um exponencial, né? Aproximadamente, né? Então isso é uma estratégia para gerar desordem com função de autocorrelação exponencial, né? A diferença é que você não tem tanto controle para gerar de fato para controlar a largura dessa exponencial, entendeu? Mas é isso, né? E aí o outro plot, só para dar uma olhadinha nos potenciais agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês verem aqui, viu? Só alguns potenciais, né? Então, alfa igual a 0, pelo que vocês viram da autocorrelação, deve dar um negócio bem ruidoso, como deu, né? Bem aleatório mesmo, né? Basicamente é só o termo gaussiano, né? Aí quando você vai botando esse alfa perto de 1, aí ele vai ficando um pouquinho mais, começa a ter alguma persistência devido a ter correlação, né? Beleza? Então é isso, gente. Então viram aí uma maneira de você gerar desordem, né, através desse processo autorregressivo, que é uma desordem que tem um pouco aí de autocorrelação dentro da construção, a depender do valor de alfa. Beleza? Espero ter ficado claro aí, galera. Um abraço. Tudo de bom, hein? Obrigado.